Então, vó, por favor, se apresenta de sua idade e conta um pouco da sua experiência estudando no campo. Bom, meu nome é Glória Maria Batista Barbosa, nasci em 10/6/59 e comecei a estudar aos 7, 8 anos, né? A gente morava numa chácara perto de um patrimônio, né? Então, a gente tinha que ir para a escola e ia de a pé para a escola. Passava dentro de pasto, assim, grande, daquelas fazendas grandes que tinha, né, em volta do patrimônio. Então tinha muito gado, muita vaca parida. A gente passava muito medo, né? Então a gente ia beirando uma cerca, né, muito comprida até atravessar a fazenda. Então a gente corria por muito perigo, né? De vaca parida. Tinha boi que era brabo, corria atrás dos outros, né? Então nós quando saía da escola, né? E voltava para casa, o gado ficava muito próximo dessa cerca e aí a gente passava com muito medo, né? Aí quando a gente ia para a escola, até que o gado estava mais afastado. Aí a gente ia para a escola, chegava nesse patrimônio, aí ficava na casa de um amigo, de uns conhecidos, e até dar o horário certinho da gente ir para o colégio, né? Então chegava lá, todo mundo para o colégio municipal, todo mundo fazia fila, entrava direitinho para a escola. Então, era muito difícil, tinha merenda naquela época, mas era coisa muito simples. Lá alguma vez, nem sempre tinha merenda direito, né? E naquela época a gente não ganhava nada, assim, né? Não ganhava nenhum lápis, nenhum caderno, nem nada. Tinha que pagar matrícula, tinha que comprar uniforme, né? Então era muito difícil, sabe? Mas era o que tinha próximo para a gente aprender, era isso, né? Então, não era fácil, né? Tinha vezes que a gente chegava, às vezes não tinha aula, aí tinha que voltar mais, né, para casa de novo, e no outro dia de novo, que era a mesma luta, né? Cada dia tinha uma surpresa diferente, né? Mas minha mãe e meu pai não faziam toda questão que a gente fosse. Então ia eu, meu irmão, e tinha que atravessar esse perigo todo dia, né? Mas graças a Deus. Aí foi indo até que meu pai vendeu essa chácara, e aí mudamos para o estado do Mato Grosso, aqui em Barra do Garças, né? Aí em Barra do Garça, aí sim, eu já fui estudar num colégio, né, também municipal, e estudei até a oitava, iniciei o magistério, né? Aí depois eu engravidei, tive um casal de filhos, né? E aí, como meu pai tinha uma fazenda próximo à Barra do Garças, aí eu fui para lá, né? Surgiu uma vaga no colégio lá municipal, então eu comecei a dar aula lá. Era muito difícil para todos nós. As crianças enfrentavam a mesma coisa que eu enfrentei lá no passado em Minas Gerais, né? Então, esse colégio que você dava aula era numa zona rural? Esse colégio que você dava aula era numa zona rural? Era na zona rural. Era? Né? E como é que era? Era tudo difícil, né? Porque merenda também, não tinha merendeira, né? Então muitas vezes eu tinha que pedir para as crianças levar, né, o lanche deles. E faltava muita coisa, muito material, faltava, né? E carteira, né? Não tinha banco para as crianças sentar, era pouco banco. E era tudo misturado, né? Tudo misturado. As turmas eram misturadas? Era tudo misturado. Primeiro, segundo, terceiro e quarta série. Aí você tinha que dar aula para todos? Para todos, né? Aí você dava aula com diferentes níveis de dificuldade?
dificuldade assim ou não? Então. Como é que era? Aí eu fazia assim, né? O primeiro aninho, eu punha 4, 5, abria o livro, a cartilha ali, né? E fazia, copiava, né? E eu dava um tempo para tomar depois a leitura deles. Assim era com a segunda série, com a terceira série e com a quarta série, né? Então, mas deu tudo certo, né? Eles aprenderam, graças a Deus, né? Teve alguns alunos que tinham muita dificuldade, porque não era fácil, mas todos passaram de ano, né? Graças a Deus. Vó, teve em algum momento assim, você trabalhou e estudou no campo quando você morava na fazenda ainda? Bom, quando a gente voltava para casa, tinha que fazer tudo, né? Tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, tinha que limpar o colégio, né? Que tem vezes que nem o pátio do colégio, às vezes os pais não tinham muito tempo para ir arrumar. Então, às vezes, a gente tinha até que capinar o pátio do colégio, né? Ciscar e zelar ali, né? Tanto da escola como do pátio do colégio. Sendo professora, eu tinha que fazer tudo isso, sabe? Você vendo assim, você vê a importância do estudo que foi, você estudar, você dar aula para outras crianças? Foi muito bom. Eu tive muitos pais que me agradeceram, né? Porque o que os filhos deles aprendeu foi aquilo que eu tive a oportunidade de ensinar lá para eles naquela época, né? Que nós passamos ali, né? Foi época difícil, mas todo mundo saiu de lá lendo, né? Fazendo, sabendo, né? Somar, somar, diminuir, dividir, né? Subtrair. Então, foi muito bom. Muito bom mesmo.